Entenda como a dor que te machuca pode ser aliviada por Deus. Você já percebeu como algumas dores chegam sem aviso, silenciosas, mas profundas o suficiente para paralisar a alma? Não são aquelas que aparecem no corpo com sinais claros. São as que se instalam devagar, disfarçadas de cansaço, desânimo, ansiedade. Dores que ninguém vê, mas que vão corroendo por dentro como se estivessem te desmontando aos poucos. E o mais difícil é que, mesmo rodeado de gente, você se sente sozinho, perdido dentro de si mesmo. Talvez hoje você esteja justamente aí, tentando manter a aparência de força enquanto por dentro tudo desaba, questionando onde foi que se perdeu. Por que dói tanto, mesmo depois de tantas tentativas de mudança? E se essa dor que você sente não for um castigo, mas uma mensagem? E se for uma oportunidade disfarçada, um empurrão de Deus para algo que você ainda não entende, mas que lá na frente vai agradecer? Muitas vezes a gente pede livramento, mas Deus oferece libertação. Só que a libertação dói, porque ela mexe onde você mais escondeu. Tira da gaveta lembranças que você tentou esquecer, rompe com zonas de conforto que você confundiu com segurança. E aí você acha que está sendo punido, mas está sendo lapidado. Deus não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você desperte. A dor não é o fim, é um convite. E Deus não está distante, Ele está na dor, nos silêncios, nos recomeços forçados, nas orações que você faz com voz embargada e olhos cheios d'água. Ele não espera que você entenda tudo. Ele só quer que você caminhe com fé, mesmo sem ver o caminho, porque é no escuro que a fé é mais real. É no fundo do poço que ele começa a reconstrução. Enquanto você tenta apagar a dor, Deus quer que você a atravesse, porque é atravessando que você se transforma, que você descobre forças que nem sabia que tinha, que você conhece um tipo de paz que não depende de respostas, mas de presença. A presença dele, a única capaz de aliviar a dor sem apagar o propósito dela. Você está pronto para enxergar a sua dor com outros olhos? Existe um momento em que tudo dentro de você começa a colapsar. Não é visível, não é gritante. É uma espécie de silêncio pesado que toma conta do seu interior. Você tenta se distrair, tenta seguir em frente, mas alguma coisa parece sempre puxar de volta. Uma lembrança, uma perda, uma palavra maldita que ficou ecoando. A vida segue lá fora, mas por dentro parece que tudo parou. É nesse ponto que a maioria desiste, ou se entrega às distrações, e ninguém julga, porque é exatamente isso que o mundo ensina. Se estiver doendo, corra, ignore, disfarce. Mas o que quase ninguém diz, e é aqui que começa a transformação, é que existem dores que não querem ser apagadas. Elas querem ser ouvidas. Sim, existe uma dor que grita por mudança, que aperta não para te destruir, mas para te fazer olhar de verdade, para dentro, para feridas não curadas, para promessas que você fez a si mesmo e que abandonou, para versões suas que você escondeu para ser aceito, para caber. E é nesse mergulho que você começa a perceber que a dor não é um inimigo, ela é um mensageiro. O estoicismo ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, e isso muda tudo, porque a dor, quando aceita com coragem, vira caminho. Caminho de autoconhecimento, de reconstrução, de propósito. A dor te quebra, mas ao mesmo tempo te molda. Mostra exatamente onde você estava apoiando suas expectativas, em pessoas, em resultados, em estruturas frágeis. E quando tudo isso desmorona, sobra o que realmente importa: você e Deus.
É nesse instante de vulnerabilidade que ele age com mais força. Não com estardalhaço, mas com profundidade. Deus não invade, ele espera. Espera que você pare de fugir, que respire, que aceite que está doendo, sim. Mas que isso não é o fim, é o início, porque quando a dor te encontra pronto para escutá-la, ela começa a se transformar. E essa transformação é sagrada. Entenda, não existe milagre sem processo. Deus pode até agir em um piscar de olhos, mas, geralmente, ele prefere o tempo, porque o tempo cura de um jeito que a pressa jamais conseguiria. O tempo mostra o que é real, o que fica, o que tem raiz. A dor que você sente agora pode ser justamente a prova de que algo maior está sendo gestado. E a gestação, por natureza, exige tempo, silêncio e fé. Você consegue perceber onde a sua dor está tentando te levar? Nem toda cura começa com alívio. Às vezes ela começa com o caos, com noites mal dormidas, com orações que parecem não passar do teto, com perguntas que ninguém responde. E por mais cruel que pareça, é nesse cenário que muitos renascem. Porque quando tudo ao redor se desfaz, você finalmente olha para cima e também para dentro. E é ali que Deus começa a agir. Não da forma como você esperava. Ele não vem com respostas prontas. Não aparece para remover instantaneamente o peso do peito, mas começa a operar em silêncio, através de encontros aparentemente aleatórios, de textos que tocam, de um choro que alivia. Deus trabalha nas entrelinhas, nos bastidores, enquanto você pensa que está sendo ignorado. Ele está ali, ajustando o que você ainda não consegue ver. A maioria das pessoas quer um Deus que cure, mas nem todos estão dispostos a seguir com ele durante o processo da cura, porque dói, porque envolve abrir o coração, enfrentar verdades internas, lidar com memórias difíceis. Deus não ignora suas lágrimas, mas ele também não desperdiça a dor. Ele transforma, lapida, faz da ferida um altar e do deserto um novo caminho. Talvez você esteja nessa fase, a fase em que ninguém parece entender o que se passa com você, em que você mesmo já não sabe mais como explicar. Mas essa é a fase em que Deus mais trabalha. Quando tudo parece escuro, ele planta raízes. Quando você pensa que perdeu o rumo, ele está só desviando o trajeto para algo maior. E é nesse espaço de rendição, quando você finalmente para de tentar controlar tudo, que ele entra com poder. O sofrimento, apesar de tudo, não vem para te punir. Ele vem para te lembrar de quem você é. Ele arranca as máscaras que você usou para sobreviver. Te mostra onde você colocou valor demais no que era passageiro. E revela o que tem essência. A dor é como um espelho. Reflete o que precisa de atenção, de cura, de transformação. E quando você encara esse reflexo com sinceridade, algo dentro de você começa a se libertar. Você já percebeu que, muitas vezes, foi na dor que você mais cresceu, que os momentos de crise te ensinaram lições que nenhuma conquista foi capaz de trazer? A dor lapida a alma como o fogo molda o ouro. E é preciso confiar que, mesmo sem entender, algo profundo está sendo ajustado. Deus não quer que você apenas sobreviva à dor. Ele quer que você atravesse por ela com consciência, que aprenda a escutar o que ela veio revelar, porque só assim ela deixa de ser prisão e se torna passagem. Passagem para uma versão mais leve, mais inteira, mais verdadeira de quem você é. Você consegue imaginar o que Deus pode estar tentando revelar no meio dessa dor que você sente agora? Existe um ponto da dor onde tudo parece ceder, onde até mesmo o ato de respirar parece exigir esforço demais.
um lugar onde os conselhos perdem o sentido, os abraços não chegam e as palavras já não tocam. E é exatamente nesse ponto que você encontra algo raro, a chance de se ouvir de verdade. Porque o barulho do mundo já não distrai, e tudo o que resta é o som do seu próprio coração implorando por redenção. É nesse silêncio, quase insuportável, que muitas pessoas descobrem a presença de Deus. Não uma presença escandalosa que interrompe com milagres instantâneos, mas uma presença delicada, quase imperceptível. Um consolo que chega em forma de suspiro, um entendimento que se forma sem palavras, um alívio sutil que não resolve tudo, mas acalma o suficiente para continuar. Deus não precisa provar que está com você. Ele simplesmente está, e essa presença muda tudo. Não necessariamente por fora, mas por dentro. De repente, algo se reorganiza no seu peito. Você sente que pode chorar e que isso não é fraqueza, que pode cair e que isso não é derrota, que pode não saber o que fazer e ainda assim ser profundamente amado por Ele. Mas para perceber essa presença, é preciso parar de correr, parar de buscar salvação em distrações, parar de achar que o tempo vai curar o que você não tem coragem de encarar. Porque algumas dores não querem tempo, querem atenção, querem um espaço seguro para se expressar, para se liberar, para se transformar, e Deus é esse espaço, um colo invisível onde sua alma cansada pode descansar. É claro que ainda haverá dias difíceis, é claro que algumas perguntas seguirão sem resposta. Mas quando você escolhe caminhar com Deus no meio da dor, algo se torna diferente. A dor já não te domina. Ela passa a ser parte da estrada, não mais o fim da linha. Você entende que pode ter cicatrizes e mesmo assim continuar belo, que pode ter falhado e mesmo assim ser digno de recomeçar. Deus não rejeita os machucados. Ele acolhe, Ele reconstrói a partir dos escombros, Ele restaura com paciência. Ele te olha com um amor que não muda, mesmo quando você desmorona. E se você prestar bastante atenção, talvez perceba que aquilo que você chama de dor pode ser exatamente o que Ele está usando para te curar. Talvez você ainda esteja esperando a dor passar para então voltar a viver. Mas, e se a cura estiver justamente no caminho, e não apenas no destino? Você já parou para se perguntar por que a dor nos faz rever tudo? Por que ela desmonta certezas que pareciam inabaláveis, desestrutura caminhos que pareciam seguros, afasta pessoas que antes pareciam tão próximas? A dor, por mais cruel que pareça, é um convite, um chamado para olhar para dentro. Muitas vezes o que dói não é apenas o que aconteceu, é o que foi embora com o que aconteceu. A identidade que você construiu baseada em coisas externas, o valor que você achava que tinha por causa das opiniões dos outros, o controle que pensava ter sobre a própria vida. E então, tudo se quebra e no meio dos cacos sobra você, sem máscaras, sem certezas, sem distrações, só você e Deus. Esse encontro, por mais assustador que pareça, é libertador, porque é ali que você descobre que não precisa ser forte o tempo todo, que não precisa entender tudo, que não precisa merecer para ser amado. Deus não está esperando que você se arrume por dentro para se aproximar. Ele se aproxima justamente porque você está quebrado, porque Ele sabe que ninguém cura sozinho e que ninguém deveria ter que tentar. Quando a gente para de lutar contra a dor e começa a escutá-la, algo se abre. A resistência vira rendição. A rigidez dá lugar à sensibilidade. E é nesse ponto que o amor de Deus encontra espaço para agir.
Não porque ele não estivesse lá antes, mas porque agora você está disposto a recebê-lo. Porque agora você não precisa mais provar nada. Só precisa ser. Não é um processo rápido, nem indolor. E muitas vezes você vai sentir que está andando em círculos. Mas mesmo nos dias em que tudo parecer estagnado, algo dentro de você estará sendo curado. Porque a cura verdadeira não é linear. Ela acontece em espirais, em camadas, em pequenos passos que, vistos de perto, parecem nada, mas que no tempo certo revelam tudo. E sabe o que é mais bonito? É que Deus não tem pressa. Ele respeita o seu tempo. Ele entende os seus silêncios. Ele conhece os caminhos que você ainda vai percorrer. E mesmo sabendo de tudo isso, ele continua aqui, presente, paciente, fiel, não pela força da supressão externa, mas pela entrega ao processo interno. Quando deixamos de resistir e começamos a escutar o que a dor quer nos ensinar, algo dentro de nós muda. Muitas vezes, o que dói não é a situação em si, mas a nossa resistência em aceitar o que não podemos mudar. Criamos expectativas, planejamos o controle de tudo, mas a vida insiste em nos mostrar que o verdadeiro poder está em aprender a fluir. A dor, nesse sentido, não nos paralisa, ela nos posiciona. E se a dor não for um ponto final? E se for uma vírgula entre um capítulo e outro da sua vida, o que isso mudaria dentro de você? A dor, muitas vezes, é vista como um castigo ou como algo a ser evitado a qualquer custo. Mas e se, em vez de um inimigo, ela for uma aliada silenciosa? Aquele tipo de dor que não apenas fere, mas que aponta com precisão onde está o que precisa ser transformado. É nesse terreno fértil da dor que a alma começa a se expandir. Deus trabalha justamente nesses espaços de imperfeição, onde o ego cede lugar à humildade e a alma encontra espaço para florescer. A dor, por mais intensa que pareça, não é o fim da linha. Ela é a travessia, o ponto de ruptura entre quem você era e quem está destinado a se tornar. Ao invés de resistir, há um poder silencioso em acolhê-la, em permitir que ela revele o que precisa ser curado, desconstruído, ressignificado. Essa entrega não é sobre desistência, mas sobre rendição consciente. Nos tira da ilusão e nos coloca frente a frente com a realidade. A dor revela verdades que a comodidade esconde. Quando você se permite sentir sem se julgar, sem tentar esconder ou explicar, você está iniciando um dos atos mais corajosos que existem, o ato de cura. Porque curar não é apagar o que aconteceu, mas ressignificar. É olhar para dentro e aceitar que nem tudo será como planejamos. E tudo bem. Há apenas a verdade. Você está vivendo algo profundo que precisa ser atravessado com presença. E é justamente nessa presença que Deus se manifesta. Não como mágica, mas como consciência. Não como solução imediata, mas como direção segura. Ele não impõe o caminho, mas caminha junto. Mesmo quando seus passos estão trêmulos, mesmo quando você sente que não vai conseguir seguir em frente. A presença dele não exige performance, apenas verdade. É o momento em que você entende que já lutou demais com suas próprias forças e agora decide confiar em algo maior. Quando você para de brigar com o que sente, abre espaço para ouvir o que essas emoções estão tentando ensinar. Muitas vezes, o que machuca não é só o fato em si, mas a forma como você interpreta, reprime ou julga a própria dor. No instante em que você muda o olhar, o peso começa a diminuir, porque já não há mais a necessidade de provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo.
E a confiança verdadeira nasce exatamente aí, no escuro, onde só se enxerga com os olhos da fé. Você começa a perceber que a espera tem propósito, que enquanto nada parece acontecer do lado de fora, dentro de você tudo está se reorganizando. Deus trabalha nos bastidores da alma e às vezes o maior milagre não é o que muda as circunstâncias, mas o que transforma o coração. O que antes era desespero vai se tornando aceitação. O que era medo vira entendimento. E é essa verdade que, pouco a pouco, cura, ilumina e transforma. Nem sempre a resposta vem no tempo que você gostaria. Há dias em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor, mas com o tempo, você aprende que o silêncio também comunica. Ele prepara, ele aprofunda, ele amadurece, porque se tudo fosse imediato, você não desenvolveria raízes, ficaria dependente do resultado, ao invés de nutrir a confiança. Algumas dores não vêm para destruir, mas para redirecionar. Você pode até não perceber no início, mas há uma sabedoria escondida nas rupturas. É no fim de algo que você aprendeu a depender, que muitas vezes nasce a oportunidade de descobrir uma força que sempre existiu em você, mas que estava adormecida. É ao perder o controle que você aprende a confiar de verdade. É ao cair que aprende a levantar com mais firmeza. A dor que você sente não define o seu valor. O que era resistência se transforma em entrega. É nesse terreno profundo, fora da vista de todos, que a fé deixa de ser teoria e passa a ser prática. Passa a ser o fio que te sustenta no dia em que você acorda sem forças. A âncora que te mantém quando tudo parece incerto. E você percebe que, mesmo em silêncio, Deus nunca deixou de estar presente. Ele apenas estava te ensinando a escutar com mais sensibilidade, a perceber com mais profundidade e a viver com mais verdade. Cada vez que você permite que Deus entre nesses espaços, a cura começa. Não de forma mágica, mas real. Um processo, uma reconstrução, uma nova forma de existir, agora com mais consciência, mais sensibilidade e mais conexão com o que realmente importa. Há um momento no caminho em que tudo dentro de você começa a se reorganizar. As prioridades mudam. As conversas que antes te prendiam já não te interessam mais. Ela revela onde ainda existem feridas abertas, pontos frágeis que precisam de luz e cuidado. E ao invés de continuar fugindo desses lugares internos, você começa a se aproximar deles com respeito, não mais como um juiz, mas como alguém que finalmente entende que cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de sobrevivência. Você passou por muita coisa, está aqui, e isso já diz muito. Cada vez que você acolhe sua dor sem se julgar, ela vai perdendo o poder de te controlar. Ela te permite olhar com mais compaixão para tudo o que você foi, inclusive para as escolhas que hoje parecem erros. Você começa a entender que fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. E ao aceitar isso, você se reconcilia com o seu passado. Não para revivê-lo, mas para honrá-lo e seguir em frente com mais leveza. Deus não exige perfeição, Ele caminha com aqueles que têm coragem de se mostrar imperfeitos, mas dispostos. Os lugares onde você se forçava a caber começam a parecer pequenos demais para a nova versão que está nascendo. É como se algo dentro de você dissesse: chega. E esse basta não vem da raiva, mas da lucidez, da consciência de que não dá mais para viver se arrastando atrás de expectativas que não são suas. Essa clareza dói, porque te obriga a sair do automático, mas também liberta, porque você percebe que a real transformação não acontece no palco, mas nos bastidores,
Não é sobre quem te vê, mas sobre quem permanece quando ninguém mais está por perto. E é nesse lugar silencioso, longe dos holofotes, que Deus trabalha com mais intensidade. Não para te provar algo, mas para te revelar. E a revelação nem sempre vem embalada em conforto. Muitas vezes, ela se parece com solidão, outras vezes com perda, dispostos a mudar, a curar, a reconstruir, mesmo sem garantias de como será o amanhã. Porque no fim, o que conta não é o quanto você sofreu, mas o quanto se permitiu ser transformado por aquilo que te feriu. Quando a alma começa a amadurecer, ela já não se impressiona com o que brilha por fora. O que atrai agora é o que tem raiz, o que tem verdade, o que tem presença. As relações passageiras, os afetos rasos, os elogios vazios, tudo isso perde o peso que antes carregava. Ela apenas caminha, sabendo que sua paz é sagrada demais para ser negociada. Há momentos em que a própria vida parece desacelerar, como se algo maior estivesse tentando te mostrar que não é mais sobre correr, conquistar ou provar. É sobre sentir, sobre se escutar com mais atenção e sobre aprender a não reagir de imediato, mas observar, acolher e só então decidir. Esse tempo entre o impulso e a escolha é onde mora a sabedoria. E a dor tem o estranho dom de te ensinar a viver nesse intervalo, mas no fundo, ela sempre aponta para um reencontro com a sua essência, com o que você foi antes das máscaras, com o que você é quando não está tentando agradar ninguém. Esse reencontro é o início da verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de ser quem você é, mesmo quando isso incomoda quem ainda vive na prisão do personagem. A alma livre não grita, ela silencia com força. Ela não precisa se defender nem se explicar. Nesse espaço sagrado entre o que você foi e o que ainda está se tornando, existe uma força silenciosa te moldando, não para te fazer perfeito, mas para te tornar inteiro. Porque Deus não quer que você viva fragmentado, Ele quer que você se reconecte com sua totalidade, mesmo que isso signifique atravessar desertos internos. É nesses desertos que você descobre que a fé não é mágica, é resistência, e que amar a si mesmo é muitas vezes um ato de coragem espiritual. A dor exige presença, ela não permite fuga. Ela te obriga a olhar o que você evitou por anos, a ouvir as vozes que você abafou, a revisitar partes de si que foram ignoradas em nome da pressa. E é nesse processo desconfortável, às vezes cruel, que Deus sussurra com mais clareza. Não com promessas fáceis, mas com convites sinceros para uma vida mais autêntica. Uma vida onde você não dependa de plateia para ter valor. Ele respeita cada fase do casulo, mesmo quando parece escuro, apertado ou solitário. Porque é ali dentro, onde ninguém vê, que a transformação acontece. Do lado de fora, pode parecer que nada está acontecendo, mas por dentro, tudo está sendo refeito. Velhos pensamentos estão sendo desconstruídos, falsas certezas estão caindo. E uma nova identidade está nascendo. A dor tem o papel de esvaziar o que estava cheio demais de orgulho, controle, medo. Ela é desconstrução. Nem todo o processo de cura será bonito à primeira vista. Muitas vezes ele virá coberto de silêncio, envolto em confusão, sem manual, sem certezas. Às vezes, tudo o que você terá será o seu próprio cansaço como lembrete de que algo precisa mudar. E é aí que a jornada começa de verdade. Quando o incômodo não pode mais ser ignorado, quando a antiga versão de si mesmo já não serve, mas a nova ainda não foi totalmente formada. Deus não acelera o tempo da borboleta.
As feridas deixam de ser apenas lembranças de sofrimento e passam a carregar marcas de renascimento. Os silêncios que antes pareciam punições se tornam espaços sagrados onde a alma encontrou fôlego. Você para de lutar contra o que sente e começa a se permitir sentir, não para se afundar, mas para entender. A sabedoria em não se apressar. O mundo ensina que é preciso reagir rápido, resolver logo, superar de uma vez. Mas a alma não tem esse relógio. Mas não para te humilhar, e sim para te libertar. Deus não tem pressa, mas tem propósito. Ele está mais interessado na profundidade do seu ser do que na aparência da sua superfície. Porque enquanto o mundo aplaude conquistas visíveis, ele celebra as vitórias secretas, aquelas que só você e ele sabem que existiram. Quando você começa a perceber que cada fase dolorosa foi, na verdade, um convite para voltar para casa dentro de si, tudo ganha novo significado. Isso não é fraqueza, isso é maturidade espiritual. E quanto mais você amadurece, mais percebe que a dor nunca foi sua inimiga. Foi apenas a porta por onde a luz precisou entrar. À medida que você caminha por dentro da dor com coragem e presença, algo sutil começa a acontecer. A dor deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta. Ela passa a revelar os espaços esquecidos dentro de você, os lugares onde você construiu muros por medo de sentir demais. Ela precisa de pausas, de contemplação, de escuta. E é nesse ritmo mais lento que Deus se manifesta com mais nitidez. Não nas respostas óbvias, mas nas entrelinhas da vida. Não nas grandes vitórias, mas nas pequenas resistências diárias, onde você decide não desistir. Você aprende a confiar mesmo sem entender. Aprende a caminhar sem enxergar o próximo passo, mas com a certeza de que está sendo guiado. Aprende a valorizar os momentos de paz interior, ainda que o mundo ao redor esteja em guerra. Ela é consequência de um processo profundo de autocompreensão e rendição. Deus age nesse território. Ele não busca a perfeição, mas a sinceridade. Não se trata de fazer mais, de ser melhor, de alcançar algo. Trata-se de permitir. Permitir que a graça encontre espaço no seu caos. Permitir que o amor entre, mesmo onde você só vê culpa. Permitir que a fé floresça em meio aos escombros da decepção. E nesse permitir, a dor vai se transformando, sem pressa, sem fórmulas, apenas com verdade e presença. E é ali, nesses recantos abandonados, que Deus toca com mais delicadeza. Ele não entra arrombando portas, ele entra onde há abertura, onde há verdade, onde há entrega. Muitos acreditam que serão curados quando tudo estiver resolvido. Mas a cura verdadeira começa no instante em que você decide não fugir mais de si mesmo. Quando encara seus fantasmas, seus vazios, seus ciclos repetitivos. Quando entende que não há atalho para a paz. Ele caminha no seu ritmo, respeitando seu tempo, suas pausas, seus avanços tímidos. Ele não se ofende com suas dúvidas, não te abandona nas suas recaídas. Ele continua presente, firme, silencioso, mas ativo. Enquanto você respira, ele age. Enquanto você se culpa, ele acolhe. Enquanto você se julga, ele te lembra quem você é de verdade, amado, digno, inteiro. E à medida que você se abre para essa presença, algo dentro começa a florescer. Não é imediato, nem sempre é perceptível, mas é real. Quando você passa a olhar para a sua dor com esse novo olhar, percebe que há nela uma sabedoria silenciosa. Ela não está contra você, ela apenas está te mostrando o que precisa ser visto, reconhecido, acolhido. Cada emoção reprimida, cada lembrança esquecida, cada palavra que você engoliu para não incomodar,
Tudo isso ganha voz quando a dor chega. E por mais desconfortável que seja, é esse desconforto que inicia a limpeza da alma. Deus, em sua paciência eterna, não se apressa com o seu processo. Não é exagero dizer que há um novo você sendo formado no meio dessa dor. Um você mais consciente, mais sensível, mais conectado com o que realmente importa. A dor nos obriga a reavaliar tudo, e às vezes isso significa deixar para trás o que antes parecia essencial. Relações que já não sustentam mais o amor verdadeiro. Caminhos que apenas alimentavam a vaidade. Sonhos que não nasciam da sua essência, mas da expectativa dos outros. É como se um fio invisível conectasse você de volta à sua essência. E nesse reencontro, a dor vai perdendo seu domínio. Porque onde há luz, a escuridão já não dita mais as regras. E onde há amor, não há espaço para o medo se estabelecer. Talvez você não perceba agora, mas cada lágrima que caiu em silêncio regou uma parte adormecida da sua alma. Cada noite em claro, em que você questionou o sentido de tudo, preparou o terreno para um despertar mais profundo. Isso se encontra no silêncio da alma, no colo de Deus, no momento em que você decide ser inteiro, mesmo em pedaços. Quando a alma é exposta à luz da dor e à presença divina, ela se torna fértil para um tipo raro de crescimento, aquele que não depende das circunstâncias externas. É nesse espaço que nasce uma nova forma de existir, mais serena, mais lúcida e mais conectada. Você começa a entender que viver com profundidade é muito diferente de apenas sobreviver. Deus permite essas quebras não para te punir, mas para te libertar. E essa liberdade, apesar de assustadora, é o maior presente que você pode receber. Com o tempo, você começa a perceber que não precisa mais de tantas explicações, nem de provas, nem de garantias. O que você busca agora é presença, é sentido, é verdade. E isso não se compra, não se aprende em livros, não se conquista por status. Nada mais fica solto, tudo encontra seu lugar, inclusive você. É nessa reconstrução que você percebe que não está apenas superando uma fase difícil, está renascendo, está criando raízes mais profundas, valores mais autênticos, vínculos mais verdadeiros. Deus não remove o sofrimento de forma mágica, mas caminha com você dentro dele e ali revela um caminho que você jamais encontraria por conta própria. Um caminho de significado, um caminho de cura real, que ser forte não é suportar tudo calado, mas permitir-se sentir e continuar caminhando com coragem. A espiritualidade verdadeira não é um refúgio para evitar o sofrimento, mas uma trilha de sentido que atravessa o sofrimento com sabedoria. E quando você começa a vivê-la, algo em você se organiza. As peças do quebra-cabeça interno começam a se encaixar, não porque tudo está resolvido, mas porque agora você sabe onde colocar cada dor, cada lembrança, cada perda. A espiritualidade verdadeira não é um refúgio para evitar o sofrimento, mas uma trilha de sentido que atravessa o sofrimento com sabedoria. E quando você começa a vivê-la, algo em você se organiza. As peças do quebra-cabeça interno começam a se encaixar, não porque tudo está resolvido, mas porque agora você sabe onde colocar cada dor, cada lembrança, cada perda. Nada mais fica solto, tudo encontra seu lugar, inclusive você. Quando a alma é exposta à luz da dor e à presença divina, ela se torna fértil para um tipo raro de crescimento, aquele que não depende das circunstâncias externas. É nesse espaço que nasce uma nova forma de existir, mais serena, mais lúcida e mais conectada.
Você começa a entender que viver com profundidade é muito diferente de apenas sobreviver. Que ser forte não é suportar tudo calado, mas permitir-se sentir e continuar caminhando com coragem. No desfecho dessa jornada, o que se revela não é apenas o alívio da dor, mas o nascimento de uma nova consciência. Você já não é a mesma pessoa que começou esse caminho. A dor lapidou, a fé sustentou e a presença de Deus acompanhou cada passo. Agora, aquilo que parecia destruição mostra-se reconstrução. O que parecia perda revela-se libertação. E você compreende que a dor não foi o fim da estrada, mas o portal para um renascimento interior. Deus não te abandonou em momento algum. É nessa reconstrução que você percebe que não está apenas superando uma fase difícil, está renascendo. Está criando raízes mais profundas, valores mais autênticos, vínculos mais verdadeiros. Deus não remove o sofrimento de forma mágica, mas caminha com você dentro dele e ali revela um caminho que você jamais encontraria por conta própria. Um caminho de significado, um caminho de cura real. Agora, diante de tudo isso que você viveu, sentiu e refletiu, a pergunta que fica é: será que essa dor que tanto te machuca não é justamente o que Deus está usando para te conduzir ao seu verdadeiro propósito? Ele apenas te conduziu por caminhos que exigiram silêncio, entrega e confiança. Hoje, você sabe que não está só. Que a força que te move não vem do mundo, mas do alto. Que o sentido da vida não está em evitar a dor, mas em atravessá-la com dignidade, coragem e fé. E que, acima de tudo, o sofrimento pode ser transformado em amor, em sabedoria, em poder interior.